Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa do nosso livro didático, tá bom? Das páginas 29 a 32. Então, abram o livro de vocês, o livro didático, volume 2, para que a gente possa iniciar a nossa aula. Língua portuguesa, professora Tereza, segundo bimestre de 2020, livro didático, páginas 29 a 32. Vocês deverão abrir o livro didático de vocês, o volume 2. Caso ainda não tenha o volume 2, você irá acompanhar através do seu livro digital na nossa plataforma do Positivo On. Ainda estamos no nosso capítulo 5, né? O que as palavras dizem. E agora nós vamos iniciar na página 38, sobre pontuação, uso de parênteses e vírgulas, tá bom? Número 1. Releia os trechos a seguir e analise as expressões destacadas. Trecho 1. Os pratos típicos usam pato e o peixe pirarucu, uma herança dos índios. Também há o bobó de camarão, vatapá e carne de sol com macaxeira, influência da região Nordeste. Os materiais do artesanato costumam vir da Amazônia. No trecho 2, a culinária é famosa pelo sururu de capote, que são os mexilhões cozidos. O bordado é um dos mais ricos do Nordeste. Letra A. Os termos em destaque referem-se a quê? Complete o quadro. Então, o trecho 1, tá? Termo em destaque, uma herança dos índios. Ao que se refere? Nós temos essa informação ali justamente entre parênteses, né? O termo destacado se refere a quê? A usar nos pratos típicos o peixe pirarucu. Trecho 1, de novo, termo em destaque, influência da região Nordeste. Essa influência da região Nordeste, ele está fazendo referência a quê? Está fazendo referência a pratos típicos, que é o bobó de camarão, vatapá, carne de sol com macaxeira. E no trecho 2 nós temos os mexilhões cozidos, que fazem referência ao prato sururu de capote. Letra B. Qual é a função desses termos? Esses termos, eles acrescentam uma informação ou explicação referente à palavra ou à expressão anterior, ou apresentar um argumento a respeito de uma palavra ou expressão anterior. Ele acrescenta a informação ou explicação referente à palavra ou expressão anterior. Percebam que o que está entre parênteses está fazendo referência, tá, a alguma coisa citada no parágrafo. Tá bom? É como se fosse uma explicação daquilo, tá? Um complemento daquilo. Na letra C, qual é o sinal de pontuação que separa esses termos do restante da frase? Nós vimos lá que está entre parênteses, tá? Esse parênteses que determina, que delimita o que está na frase e essa explicação, essa informação que é dada, tá bom? Que faz referência a alguma palavra ou termo. Dá-se o nome de aposto ao termo que se refere a um substantivo, um pronome com a função de propor uma explicação. Geralmente ele aparece na oração entre vírgulas ou entre parênteses. Nós vimos o exemplo entre parênteses e vamos ver também que isso é muito comum entre vírgulas. Na questão número 2 da página 39, sublinhe o aposto e circule a palavra ou expressão a que ele se refere nos trechos a seguir. Como nós vimos, né, no iniciozinho, o aposto seria o complemento de alguma palavra, ele faz referência, como se ele completasse a informação, tá? A gente pode falar que ele é um acessório de uma palavra ou de um termo que existe na oração. Ele não é de uso obrigatório, mas ele complementa o significado, tá bom? Então, letra A. É destaque no artesanato feito à mão, redes com vários tipos de bordados e rendas, por exemplo. Na música, são fortes o forró e o baião. Então, percebam que ao destacar aqui, tá, gente? Eu já peguei destacado para vocês. Para o aposto destacado é redes com vários tipos de bordados e rendas, por exemplo, que está entre parênteses. Ele está fazendo um complemento, dando uma explicação ao artesanato feito à mão. Tá? Ele está completando a informação. Se ele não existisse ali, ele não muda o sentido da oração, tá bom? Ele só completa a oração, tá? E então a gente circulou também ali
a palavra ou expressão a que esse aposto se refere. Então, no caso, o nosso aposto aqui se refere ao artesanato feito à mão. Na letra B, considerando um dos principais centros culturais do país, foi influenciado por imigrantes, como portugueses, italianos e japoneses. Há muitos eventos na capital, como a Virada Cultural e a Bienal do Livro. Aqui nós temos, né, dois apostos, tá? Nós temos o primeiro aqui, que é como portugueses, italianos e japoneses, que faz referência aos imigrantes, tá? Então, nós estamos aqui com a nossa palavra de referência e o nosso aposto aqui. Diferente da primeira, da letra A, nosso aposto está entre vírgula. Então, ele começa aqui com a vírgula, como portugueses, italianos e japoneses, tá bom? E aqui na segunda parte da oração, há muitos eventos na capital, como a Virada Cultural e a Bienal do Livro. Nosso aposto novamente vindo depois da vírgula, fazendo referência a eventos. Então, nós vamos circular eventos e vamos sublinhar o nosso aposto, que é como a Virada Cultural e a Bienal do Livro. Na letra C, e ainda há Mumbuca, comunidade de descendentes de escravos saídos da Bahia, com tradição no artesanato. Vamos circular a palavra referência, que é a Mumbuca, e nós temos aí o aposto, que é justamente o que? A explicação do que é essa Mumbuca, que é a comunidade de descendentes de escravos saídos da Bahia. Na número 3, reescreva as frases acrescentando um aposto que deve vir entre vírgulas ou parêntese e explicar um termo anterior. Na letra A culinária nordestina é rica em temperos. Aqui eu peguei a própria sugestão do livro, tá? Do livro Gabarito, do professor. E a sugestão seria a culinária nordestina, vírgula. Então, aqui foi o uso da vírgula e não do parêntese. Especialmente da Bahia e do Maranhão. Então, esse é o nosso complemento à frase, é rica em temperos. Isso é uma sugestão, vocês podem usar o aposto que quiserem, tá bom? Podem colocar outro complemento no meio ali, entre parênteses ou entre vírgulas, tá? Na letra B, a dança é conhecida em todo o Brasil. Sugestão, a dança, aí nós temos entre parênteses, Bumba, meu boi, é conhecida em todo o Brasil. Então, nós estamos dando um complemento para a dança, tá bom? E letra C, os principais pratos do Mato Grosso são influenciados pelo Paraguai. Sugestão, os principais pratos do Mato Grosso são influenciados pelo Paraguai, vírgula, país vizinho do Brasil. Esse país vizinho do Brasil vindo depois da vírgula, ele se torna o aposto, porque ele está dando um complemento à informação dada na oração. Na letra D, a culinária inclui feijão tropeiro, paçoca de carne e doces. Aí a sugestão, a culinária, aí entre parênteses, né, o nosso aposto, do estado de Minas Gerais, inclui feijão tropeiro, paçoca de carne e doces. Então, nós demos o nosso complemento a essa culinária, tá bom? Letra E, a Paraíba tem cultura reconhecida pelo artesanato e pelas danças. Sugestão, a Paraíba tem cultura reconhecida pelo artesanato, aí nosso aposto está entre parênteses, como as cerâmicas e a renda, então ele está complementando a informação, e pelas danças, de novo, o aposto como o reizado e a ciranda. Então, nós temos aí o complemento do que está sendo dito na frase. Letra F, em Pernambuco, o frevo é um dos símbolos da região. Sugestão, em Pernambuco, o frevo, aí o nosso aposto, dança típica muito conhecida, é um dos símbolos da região. Fiquem atentos ao uso da vírgula, tá? Percebam que na letra F, nós já temos a vírgula aqui do frevo, depois do frevo, separamos por vírgula, damos o nosso aposto aqui e depois continuamos a nossa frase, tá bom? Na página 41, nós temos a nossa resenha crítica, tá? Então, a gente tem um texto para a gente ler, ó. Número 1, leia o texto a seguir. Brincadeiras narrativas de Gianni Rodari. Gianni Rodari é um dos mais férteis escritores de literatura para crianças que a Itália já produziu. Ele recebeu o Nobel da área, o prêmio Hans Christian Andersen em 1970 e sua obra criada em um programa de rádio entre 1969 e 1970 é realmente eterna, porque sua imaginação cala fundo nas crianças de todos os tempos.
Essa coletânea de 20 histórias curtas, imaginativas e cheias de humor são um excelente exemplo de como ele criava e funcionam como um jogo de cartas. Cada história parece se embaralhar do meio para o fim, propondo para o leitor 3 finais inusitados, diferentes e divertidos. Alguns finais são mais lógicos, outros mais surpreendentes. Antes de passar para a continuação do texto, percebam aqui a capa que vocês também têm no livro de vocês, tá? A capa da obra do Gianni Rodari. Deste modo, o leitor se vê às voltas com uma chuva de chapéus, um cachorro que pia e deseja aprender a latir, um tambor mágico que afasta ladrões, fantasmas desacreditados, casas feitas de moedas de 5 continentes, uma cidade que fica sem automóveis que são encantados por um flautista e tantas outras histórias. Esta é uma ótima leitura que serve como mote para a criação de redações em prosa ou mesmo poesia em sala de aula. Uma publicação para ser lida em voz alta ou mesmo para ser dramatizada nas aulas de português das 2ª e 3ª séries do ensino fundamental. A propósito, entre os livros de Rodari, há um dedicado aos professores chamado A Gramática da Fantasia, publicado pela Sums Editorial, em que propõe exercícios de criação literária. A resenha trata de que livro? Quem é o autor dessa obra? Então, a resenha trata do livro Histórias para Brincar, que está aqui, tá, gente? Nós temos que ficar atentos sempre à fonte, à legenda, tá bom? Dos textos e das obras que nós vemos. Então, Histórias para Brincar, e foi escrito por Gianni Rodari, que aqui é o nosso autor da obra. Número 2. O objetivo da resenha é informar ao leitor o conteúdo de uma obra ou informar ao leitor o conteúdo de uma obra e opinar sobre ela. Aqui nesse texto nós temos a opinião sobre a resenha ou nós temos só o conteúdo da obra? Nós percebemos que durante o desenvolvimento da resenha, quem escreveu a resenha faz sim uma referência à opinião, à própria opinião, né? Falando do conteúdo dos textos do Rodari. Então, sim, existe sim uma opinião, tá? O autor da resenha, ele opina sobre as obras de quem ele está falando. Número 3, relacione as informações ao parágrafo em que aparecem. Primeiro parágrafo, número 2, segundo parágrafo, 3, terceiro parágrafo e 4, quarto parágrafo. Então, nós vamos relacionar agora as informações para descobrir onde estão essas informações. Emite opinião sobre a obra de Rodari e dá dicas de como trabalhar com ela em sala de aula. Isso nós encontramos no 4º parágrafo. Exemplifica fatos surpreendentes nas histórias do livro de Rodari. Onde ele exemplifica os fatos? Ele exemplifica os fatos no 3º parágrafo. Identifica o autor da obra e comenta a importância dele para a literatura. Isso aí ele já faz no início da resenha, para apresentar sobre quem e o que ele está falando. E, por último, descreve de modo geral os tipos de história presentes no livro de Rodari. Isso a gente encontra no 2º parágrafo da resenha, tá bom? E aqui agora a definição do que é uma resenha crítica. A resenha crítica é um texto com a finalidade de apresentar uma determinada obra, livro, filme, exposição artística, etc., emitindo uma opinião sobre ela. É justamente o que se usa muito para falar sobre as obras, né? Sobre filmes, sobre peças teatrais, sobre livros, tá bom? Sobre espetáculos. As resenhas críticas, elas são textos que falam dão informação sobre aquilo, né? Sobre a obra em si, e também emitem opinião sobre a obra, tá bom? Na número 4, ainda na página 42, 4. Cenários alternativas que contém a opinião da autora da resenha sobre o livro. Então, é sobre o livro e não sobre o autor, tá bom? A gente quer a opinião da autora sobre o livro. Primeiro, é um dos mais férteis escritores... Desculpem a interrupção pelos latidos, tá bom? De novo, eu vou fazer a leitura da frase. É um dos mais férteis escritores de literatura para crianças que a Itália já produziu. Nós estamos falando aqui do escritor e não da obra em si, tá?
Segundo, esta é uma ótima leitura que serve como mote para a criação de redações em prosa ou mesmo poesia em sala de aula. Aqui nessa frase nós já falamos do que? Da obra em si e não do autor. Na terceira, são um excelente exemplo de como ele criava e funcionam como um jogo de cartas. Também está fazendo referência à obra e não ao autor, em que propõe exercícios de criação literária. Então, as alternativas que nós devemos marcar são justamente as que fazem referência da opinião da autora da resenha sobre o livro e não sobre o autor. Número 5. Essa resenha crítica ou motivou a ler o livro? Isso aqui, gente, vai ser uma resposta pessoal. Você ficou com curiosidade em ler um livro tão diferente, né? Como a própria autora diz, que mistura tantas coisas e tem tantos personagens fazendo coisas inesperadas. Esse tipo de comentário crítico, ele te motivou a ler o livro? Se motivou, o porquê, e se não motivou, também justifique o porquê de não ter motivado, tá bom? Agora, na página 43, nós já vamos falar agora de adjetivos, né? Nós sabemos que nosso livro ele é bem dinâmico, ele muda de assunto com muita facilidade. Mas nós já vimos adjetivos, vocês já conhecem os adjetivos. O que são os adjetivos? Os adjetivos são aquelas palavras que dão característica, né? Que dão qualidade a alguma coisa, tá? Então, eles qualificam alguma coisa. Releia essa frase na número 1. Alguns finais são mais lógicos, outros mais surpreendentes. Letra A. De que finais se está falando na frase? De que final a gente faz a referência na frase? A gente faz a referência dos finais das histórias de Gianni Rodari, que foi isso que a autora falou, né? Que os finais são surpreendentes e alguns finais são mais lógicos e outros não, tá bom? Letra B. São atribuídas duas qualidades a esses finais. Registre-as. É justamente o que? Os nossos adjetivos. Quais são as palavras que estão qualificando aqui? Nós temos a palavra lógicos, tá? E também surpreendentes. Então, lógicos e surpreendentes. Letra C. Essa palavra que você registrou são substantivos, adjetivos ou conjunções? Nós vimos que são palavras que qualificam alguma coisa, então elas são adjetivos, tá bom? Mas antes da gente, né, ter essa informação, nós temos que também lembrar o que são os substantivos e as conjunções, né? Nós vimos recentemente as conjunções. As conjunções são o quê? Justamente aquelas palavrinhas que ligam orações, tá? E nós temos vários tipos de conjunções, vocês se lembram? Conjunções de oposição, de soma, né? Quando a gente coloca na frase, pegando como se fossem duas orações diferentes e fazendo a união dessas orações com um determinado sentido. Então, seriam as nossas conjunções, o que não é o caso aqui dessas palavras. E os substantivos, que a gente sabe que é o que dá nome às coisas, tá? O substantivo é o nome que alguma coisa recebe. Então, não se encaixa em nenhum dos dois casos, sendo assim uma característica, uma qualificação. Por isso, adjetivos. Então, nós vamos marcar os adjetivos. E letra D, as qualidades atribuídas são positivas ou negativas? A todo momento, a autora só faz, né, ela só faz as colocações dela com qualidades positivas sobre o livro. Concordam? Então, nós vamos marcar positivas. Número 2. Releia um trecho da resenha crítica e observe os adjetivos em destaque. Essa coletânea de 20 histórias curtas, imaginativas e cheias de humor são um excelente exemplo de como ele criava e funcionam como um jogo de cartas. Cada história parece se embaralhar do meio para o fim, propondo para o leitor 3 finais inusitados, diferentes e divertidos. Vejam quantos adjetivos foram usados aqui só nesse pedaço, só nesse parágrafo, tá? Então, letra A, qual é a função dos adjetivos nesse trecho? Nós vemos que a função dos adjetivos é justamente o que? Qualificar as histórias, né, as obras do autor. Então, aqui, ó, expor uma opinião favorável, né, ela qualifica de forma positiva as histórias presentes no livro de
Gianni Rodari, tá bom? Letra B, reescreva esse trecho sem os adjetivos, fazendo as alterações necessárias. Vocês vão ver que quando a gente tira o adjetivo, a frase ela fica com o mesmo sentido, né? Ela não perdeu o sentido, porém a gente não consegue mais afirmar que trata-se de um comentário positivo, tá? E sim só informativo, tá bom? Então a gente vai colocar aqui a frase já sem os adjetivos. Então olha só, essa coletânea de 20 histórias são um exemplo de como ele criava e funcionam como um jogo de cartas. Cada história parece se embaralhar do meio para o fim, propondo para o leitor 3 finais. Percebam que sem as qualidades que tinham sido atribuídas anteriormente, sem os adjetivos, é só uma frase informativa sobre a obra. Não tem opinião, é só uma informação. Então, como os adjetivos aí fazem realmente a diferença para falar sobre o livro. Agora, a letra C. Você percebe alguma mudança de sentido entre o trecho original e o reescrito? Justifique sua resposta. Você, tá? Isso é pessoal. Você acha que quando a gente tira os adjetivos, muda o sentido da frase? Tá? Então, isso aí vai ser uma resposta pessoal de vocês, tá bom? Releia, número 3. Releia uma frase da resenha crítica. Cada história parece se embaralhar do meio para o fim, propondo para o leitor 3 finais inusitados, diferentes e divertidos. Letra A. Qual é o significado de inusitado? O que é algo inusitado? Se necessário, pesquise em um dicionário. Para quem nunca utilizou esse termo, tá? O inusitado a gente usa para falar normalmente de algo que seja diferente, que seja novo, tá? Que aquilo alguma coisa que não se espera, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida ou achem por bem, procurem num dicionário, tá? Ou na enciclopédia digital que também vocês aprenderam recentemente, tá bom? Então aqui, 2 termos que a gente pode colocar, né, para substituir, tá bom? Como se fossem sinônimos de inusitado, estranho, incomum, novo, tá? Fora da normalidade, tudo bem? Letra B, reescreva a frase substituindo o adjetivo inusitado por um sinônimo. Então, vocês vão utilizar provavelmente o que vocês pesquisaram, tá? Se não foram nenhuma dessas 2 palavras, vocês usem a palavra que vocês escolheram. Então, reescrevendo a frase substituindo o adjetivo. Cada história parece se embaralhar do meio para o fim, propondo para o leitor 3 finais incomuns, diferentes e divertidos. Nesse caso, eu utilizei aqui o termo incomum, tá bom? Mas vocês podem colocar aqui o que vocês acharam como sinônimo, tá? E agora, na nossa página 44, que desse vídeo, né, de explicação é a última página, releia mais um trecho do texto. Gianni Rodari é um dos mais férteis escritores de literatura para crianças que a Itália já produziu. Letra A. Assinale os significados da palavra férteis nesse trecho. Então, o que é uma coisa fértil, né? No caso aqui, fazendo referência, tá bom? Ao escritor em si, né? Um escritor fértil na questão da literatura. Então, produzem em abundância. A gente pode colocar isso como um significado, né, dessa fertilidade do escritor no sentido da literatura? Sim, né? Tem muita capacidade produtiva também, é outro modo da gente explicar também esse termo, né? Mais férteis escritores de literatura para crianças. E apresenta uma quantidade excessiva de ideias também, né? Ele foi pela criatividade dele. E tem capacidade de desenvolver ou criar algo novo também, né? Ele é inovador na obra dele e cria algo inesperado. E, por último, aqui, pensamentos pouco produtivos, o que vai totalmente contramão aos outros 4 que nós marcamos sobre o que está sendo dito na frase, tá bom? Aqui nós temos o significado de polissemia, consiste na diversidade de significados de uma mesma palavra. Polissemia é o que acabou de acontecer aqui. Percebam que para a gente atribuir a questão dos férteis, né, dos férteis escritores, nós tivemos aqui vários significados para uma mesma palavra, para um mesmo termo, tá bom? Isso se chama polissemia, tá?
Letra B. Que outros significados a palavra fértil pode assumir? Pesquise mais um significado e crie uma frase empregando esta palavra. Nesse caso, tá? Eu coloquei o significado de terra fecunda capaz de produzir muito, que é o que a gente encontra no dicionário, tá? E uma frase também fica a critério de vocês, é uma sugestão. A terra ao lado do rio é muito fértil. Então a frase tem que estar relacionada ao significado que você colocou, tá? No caso aqui, a gente atribuir a fertilidade a uma produção grande, então eu coloquei referente à terra, né? O que uma terra é capaz, o que a terra é capaz de produzir, tá? Agora, para finalizar, né, essa parte da aula, vocês vão fazer as atividades das páginas 37 e 40 do livro didático, tá? E as páginas 12 e 13 do livro de atividades. Então, vocês têm atividades em livros diferentes. Página 37, que é uma produção, e 40 do livro didático, e 12 e 13 do livro de atividades, tá? O vídeo de correção vai estar disponível na próxima aula nossa. Como vem, nós teremos o feriado e o recesso, nossa próxima aula que não vai ser nessa quinta-feira, será só na terça da outra semana, tá bom? Então vocês terão muito tempo para fazer as atividades. Boa atividade para vocês, tá bom? Bons estudos e a gente vê na próxima.